Olá, amigos do Semente da Manhã, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10. E como reflexão inicial, antes da vinheta, eu queria falar para vocês uma passagem que está lá na Gênesis, no capítulo 3, que fala do o bem e o mal. Logo no seu item primeiro, da origem do bem e do mal, que diz assim: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede, deve participar dos seus atributos, porque é infinitamente sábio, bom e justo, e nada pode produzir que seja insensato, mau e injusto. Sabe por que eu comecei a nossa conversa com essa passagem? Então assiste o vídeo aí. Roda a vinheta. Bom, meus amigos, vamos lá. Esse capítulo 10 é um capítulo que eu julgo assim bastante delicado de entendimento. A minha primeira leitura dele foi um pouquinho temerária, né? Fiquei um pouco de orelha em pé com a passagem, mas depois percebi que precisava voltar na codificação para olhar essa descrição de uma maneira mais amorosa, né? Buscando ali as bases mesmo do Evangelho, que é as grandes lições, né, desse livro giram em torno da vivência das leis morais na sociedade, né? E tudo que é desafio para nós, enquanto espíritos reencarnados aqui, né? Todas essas lições que nós temos que aprender para seguir a nossa senda de progresso. Então, como eu sempre começo recapitulando o que diz o capítulo, vamos lá. Esse capítulo vai falar sobre as bandeiras, e esse é o título do capítulo 10, as bandeiras. E nesse capítulo, Ismael ele vai fazer uma convocação, nós temos então mais uma reunião no plano espiritual, onde dessa vez ele vai convocar pessoas para vir executar, né, a tarefa das bandeiras. Interessante que ele começa dizendo que aquelas pessoas que estavam naquela reunião voltariam, né, para seguir com o processo das bandeiras. A gente se lembra que o movimento das bandeiras ele começa ali no século XVI, primeiro pelo litoral, né? Mas só no século XVII, partindo de São Paulo, aqueles grandes bandeirantes, digo grandes porque ficaram, né, conhecidos, como Raposo Tavares e o Fernão Dias, por exemplo, que o Fernão Dias, no caso, é um dos nossos personagens principais desse capítulo. A partir do século XVII é que a gente vai ter esse movimento de interiorização do Brasil. E a gente sabe que as buscas, né, por índios, a caça aos índios continuou, né, de modo que eles precisavam capturar índios para servir na lavoura, né, na cana-de-açúcar, né, no cultivo da cana. Então, isso vai se dar durante um bom tempo. Depois, quando a cana começa a entrar em baixa, o movimento das bandeiras vai ter uma outra função, que é buscar pedras preciosas, buscar ouro, buscar prata, buscar diamante, buscar esmeralda, buscar o que quer que seja valioso para a coroa portuguesa, né? E dentro desse sentido, Ismael convoca então esses espíritos, ele lista lá aqueles que estão presentes nessa reunião, e em um dado momento da sua fala, onde ele está, né, dizendo para eles os desafios que eles terão de enfrentar, das abnegações, né, do martírio que eles teriam que vivenciar, porque estariam privados da convivência familiar durante muito tempo, e enfim, o Fernão Dias pede a palavra e ele fala assim: anjo bom, mas esse ouro não tem sido motivo de queda de tantas pessoas que pela sua ambição acabam se comprometendo, não é? E aí, como? Porque agora a gente aqui no plano espiritual, a gente está entendendo o que é que está se passando, a gente está ciente da nossa missão, mas quando nós penetrarmos na sombra, né, ou seja, quando nós reencarnarmos,
essa lucidez já não será mais a mesma e nós podemos sucumbir. No que o Ismael vai dizer, e eu vou pedir permissão para dar uma lidinha nessa frase, nesse parágrafo, porque é muito interessante. Ele diz assim: a Terra é escola abençoada onde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos no infinito. É nesse vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem e aliá-la à prática. Nós sabemos que nosso grande objetivo na reencarnação é aprender, é adquirir novos valores, virtudes, para que a gente possa ir progredindo na nossa escala evolutiva, né? E não adianta só saber, adianta também praticar. Temos um primeiro movimento que é de buscar, né, de se instruir, mas de pôr em prática. E aí a gente lembra da frase do Espírito da Verdade quando diz, né, Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo. Ou seja, a prática e a informação, né, o estudo, eles andam juntos para que a gente consiga dar bons passos. Mas o medo de Fernão Dias aqui, ele é muito pertinente. Porque, de fato, com o véu do esquecimento na reencarnação, podemos sucumbir, sim. E quando é que a gente sucumbe? Essa é uma outra questão interessante. Grandes estudiosos, né, como a Nete Guimarães, e esses dias eu estava vendo uma palestra dela, diz algo muito interessante que está bem escrito na codificação. Quando uma virtude, um conhecimento, ela falava inclusive, por exemplo, de uma aptidão de tocar um instrumento ou um vasto conhecimento de idiomas, enfim, ou mesmo uma virtude, quando nós realmente amamos aquilo, interiorizamos aquilo, aquilo se torna uma verdade para nós, né? Incorporamos aquilo no nosso ser, nós nunca mais vamos deixar isso para trás. Não há prova que ponha em questão esse valor, essa virtude ou esse conhecimento. Porém, quando nós ainda estamos engatinhando, né, na vivência daquelas virtudes, daqueles valores, quando somos postos à prova, não temos a garantia de sucesso. Pode ser que, de fato, aí a gente falhe no nosso intento. E interessante porque isso não fica claro na narrativa, mas daqui a pouquinho, quando nós falarmos um pouco de como foi a trajetória do Fernão Dias, nós vamos entender que talvez ao ele levantar esse questionamento é porque no íntimo ele reconhecia algumas de suas fragilidades. E ele falava justamente da ambição, né? Eles estariam ali numa missão que seria de buscar pedras preciosas, né, como motivo de seguir avançando para o interior, ou seja, eles precisavam de um bom motivo para se embrenhar naquelas matas, né, naquele local onde praticamente se tinha planta, animais selvagens e os índios. Lembrando que os índios, muitos deles, a essa época, ainda praticavam a antropofagia, eram índios canibais. Então, em alguns artigos que li sobre os bandeirantes, é interessante perceber que há uma narrativa que fala do embrutecimento também desses indivíduos, porque eles estavam em uma ação muito hostil também, né? Onde eles estavam lidando com as rudezas da vida. Então, além da sua ação ser uma ação um tanto quanto truculenta, não é? A forma como eles capturavam os índios, né? A forma como eles adentravam as aldeias indígenas, enfim. E também nas relações deles, entre eles mesmos, né? Porque, falando já de Fernão Dias especificamente, as narrativas nos dizem que ele, encegueirado pela busca das esmeraldas, por isso ficou conhecido como o caçador de esmeraldas, ele colocava toda a sua energia nesse intento, de forma que muitas vezes ele se valia de uma disciplina muito dura, né? E todo esse rigor e toda essa truculência, porque não há uma outra forma, né? A refletir uma certa ignorância também, em um determinado momento gerou
uma revolta, uma insatisfação daqueles que o acompanhava. Então, o que acontece? E aí, esse é um dos grandes momentos críticos, né, dessa história do Fernão Dias, porque para que ele pudesse seguir a cada missão dele com as bandeiras, ele já havia se desfeito de todos os bens que ele tinha, inclusive das joias e de alguns bens da sua esposa e da sua filha, deixando a sua família na miséria. Então, já comprometeu a família por conta dessa cegueira na busca das pedras preciosas. Mas, além desse problema já inicial com a família, né, ele ainda manda assassinar um dos seus filhos, porque havia se levantado contra ele. Não estava mais aceitando aquela forma com a qual ele agia, e como lição para que todos os outros percebessem que ele seguiria naquele propósito e nada nem ninguém o impediria, e também para que ninguém ousasse novamente se rebelar contra ele, ele manda enforcar o seu filho. E aí a crítica pesa nesse momento da narrativa, porque segundo alguns desses críticos da obra, nesse capítulo em específico, eles julgam que Ismael foi muito brando na sua fala com Fernão Dias, considerando que ele havia cometido delitos graves, não é? E aí eu gostaria de dizer essa passagem em que Ismael fala com ele, porque já no seu leito de morte, quando já pesava sobre ele a culpa, o remorso de ter se comportado daquela maneira, e Ismael fala com ele: irmão, as quedas com as suas experiências sombrias constituirão os degraus do teu caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais. Atrás dos teus passos florescem cidades valorosas no coração das matas virgens. E os que recebem os teus benefícios abençoam o teu esforço e a tua energia perseverante. A essas mesmas paragens, onde turvaste a consciência por um instante, levado pelos rigores da disciplina, voltarás com teu filho sob as asas cariciosas da fraternidade e do amor, a fim de reparares o passado cheio de tribulações e lutas incontáveis. Porque no coração misericordioso de Deus repousam eternamente as luminosas esmeraldas da esperança e do amor, que procuraste a vida inteira. Fernão Dias abre os olhos materiais pela última vez e uma lágrima pesada e branca lhe corre pelas faces emagrecidas. Mas sob o seu coração paira a bênção cariciosa da terra dourada das minas. Sentindo-se na posse das verdadeiras esmeraldas do seu grande sonho, o notável batalhador regressa de novo à vida do infinito. Que interessante essa passagem. E daí porque eu comecei com essa fala. Vamos buscar entender um pouquinho essas colocações de Ismael, né? Será que Ismael ele foi brando na sua fala? Ou será que nós é que somente conseguimos nos deter ao mal praticado por Fernão Dias e desconsideramos todo o avanço que ele promoveu? Porque é fato, gente, que apesar da maneira como foram desenvolvidas as bandeiras, né, e eles terem essa truculência, e eles agirem de forma inadequada, e o Fernão Dias chegar ao extremo de pôr em crise a sua própria família, né, deixando ali a sua própria sorte sem nenhum recurso material, e depois, ainda de forma mais grave, comprometendo-se com a lei, mandando assassinar o seu próprio filho, fato que essas duas questões elas pesam bastante sobre ele. Mas nós entendemos na codificação que quanto maior o esclarecimento, maior a responsabilidade. Eu não sei qual era o nível evolutivo de Fernão Dias, mas se nós analisarmos as suas condutas, as suas escolhas, nós podemos inferir que ele era um espírito que tinha ainda muitas questões morais a aprender. Não é verdade? Então,
isso nos chama a atenção para um outro fato, que nem sempre quando a espiritualidade requisita alguém a uma missão, quer dizer que aquele espírito ele é também evoluído. Não, ele é aquele que está pronto para executar aquela missão, com todas as dificuldades e com todas as imperfeições que ele tem. E como ele mesmo asseverou no início da narrativa, ele temia reencarnar, porque ele temia sucumbir. Né? Ou seja, lá no seu íntimo ele sabia o que ia no seu coração. E por que eu comecei com essa passagem do bem e do mal, que está na Gênesis, no seu capítulo 3? Porque nós não podemos, ao analisar uma situação como essa, nos afastarmos da ideia de Deus. Se Deus é bom, é justo, é sábio, tudo que provém dele também está envolvida nos seus atributos. Ou seja, Deus não cria o mal. O mal está nos homens. E algumas pessoas questionam, mas ele não poderia ter feito de uma outra forma, impedindo que tantos equívocos fossem cometidos, né, de forma que as coisas acontecessem de forma mais justa, mais harmoniosa, sem precisar de tanto sofrimento? E os espíritos dizem na codificação, lá no Livro dos Espíritos, quando fala da lei de liberdade, ele diz sim, Deus poderia ter criado os homens já perfeitos, então, nesse caso, eles estariam completamente voltados para o bem. Mas ele quis que o homem pudesse escolher para qual caminho seguir. E à medida que ele fosse se desenvolvendo, ele tenderia mais para o bem do que para o mal, até que alcançasse a perfeição moral e pudesse, então, voltar-se apenas para o bem. E aí, então, nessa nossa trajetória evolutiva, pelo uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos tendo o mérito e o demérito das nossas ações. E com relação aos equívocos que nós praticamos, desse mal que parece fazer parte da nossa história enquanto humanidade, porque em diferentes momentos da humanidade, desde que nós ocupamos a Terra, né, lá nos australopitecos, até hoje, a nossa história, né, de desenvolvimento humano, de Homo sapiens e assim por diante, está envolto pelo sofrimento. Porque nós ainda não aprendemos de outra forma. O sofrimento ainda é um recurso que nos faz crescer. Claro, se nós aprendermos as lições. Porque também está lá na codificação. Se diante de uma prova nós falhamos, nós continuamos como estamos. Mas se diante de uma prova nós vencemos, aí nós avançamos um degrau na nossa evolução. E sobre esse mal, eles vão dizer o seguinte lá no item 6 desse mesmo capítulo da Gênesis. Os mais numerosos males são aqueles que o homem cria, olha só, para si mesmo, pelos seus próprios vícios. Aqueles que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição e da sua cupidez. Ou seja, não é Deus que está sendo injusto no desenrolar daqueles fatos. É o homem que ainda se equivoca bastante. E qual é o nosso grande desafio? A cada encarnação que nós temos a possibilidade de viver, buscar nos alinhar com Jesus. Buscar nos alinhar com esse evangelho vivo. Porque todas as suas lições, elas servem para nos conduzir a Deus. E o Fernão Dias, por mais equivocado que tivesse sido, ele trouxe as suas contribuições para o progresso. De certo modo, com erros e com acertos, ele conseguiu executar o plano. Ele se equivocou, sim. Mas Ismael, que é um espírito que está numa outra condição evolutiva, ele consegue olhar para Fernão Dias com um olhar misericordioso. Coisa que nós ainda, muito voltados com a matéria, nós temos uma certa dificuldade. É um grande desafio para nós analisarmos as situações que acontecem ao nosso redor
principalmente quando estão envoltos de violência, de injustiças sociais, nós olharmos para aquele fato e termos olhos de misericórdia. Jesus nos disse o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós, no nosso nível evolutivo, temos muita dificuldade ainda de dar esse BIP, de executar esse BIP, benevolência, indulgência e perdão. Nós temos um olhar muito materializado ainda, tem que pagar, olho por olho, dente por dente, né? Me matou alguém, vai ser morto. Esses pensamentos, eles ainda fazem muito parte das nossas ideias enquanto encarnados. E quando nós falamos de um espírito superior a nós, né, no caso de Ismael, bem superior a nós, ele consegue olhar para as nossas imperfeições e ter piedade. Porque ele sabe que chegará o momento da evolução. Ele sabia que a prova ia ser difícil, que a prova ia ser dura. E ainda assim ele não se furtou. O Fernão Dias não disse, eu não vou reencarnar porque eu acho que eu vou falhar nessa missão. Essa coisa da ambição é muito grave para mim e eu não vou. Não. Ele falou, mas não é perigoso, a gente vai estar ali, né, esquecido e a gente pode sucumbir. Mas ainda assim ele aceitou o desafio. Ele sabia que podia falhar, mas ele sabia que a missão era necessária, era grandiosa. Então o que ele faz? Ele vem. Então quando Ismael olha para ele, é natural que ele tenha esse acolhimento. Isso chama-se acolhimento. Quando nós olhamos uma criança a cometer um equívoco, por exemplo, uma criança vai lá e bate em alguém, uma criança de 2 anos de idade, ela vai lá e bate em alguém. Nós até repreendemos, filho, não faça isso, olha, não pode bater. Mas a gente não repreende com dureza, porque a gente sabe que ele não entende aquilo. É um ignorante naquele sentido. Ele ainda vai compreender que aquela não é a melhor ação. Então, se nós temos esse cuidado para com os menores, né, na tenra infância, então os espíritos superiores, quando olham para nós, eles nos veem também como crianças espirituais. Eles nos enxergam como crianças que precisam de cuidado, que vão para suas missões, que vão para suas tarefas e que podem errar. E eles estão ali a todo instante podendo nos inspirar, nos intuir. Quando nós buscamos eles no recurso da prece, né, buscando orientação, né, quando nós nos voltamos para os ensinos que nos iluminam, né, podemos ter contato com esses ensinos que podem nos direcionar a um lugar melhor, mas ainda assim, com todos esses recursos, nós ainda falhamos. Imagine naquele tempo, né? Cada vez que nós voltamos anos e anos na história, nós estamos falando de seres humanos numa condição mais primitiva. E se nós estávamos numa condição de maior ignorância, há ali uma relativização da responsabilidade. E isso é misericórdia. Espíritos superiores, eles já conseguem aplicar muito bem a caridade como Jesus a reconhecia. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E que esse capítulo sirva para despertar em nós a necessidade de também buscarmos a caridade no seu verdadeiro sentido, não julgando apenas as situações, e sim buscando compreender e ter misericórdia, porque nós também gostamos de receber a misericórdia. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo capítulo. Na semana que vem eu aguardo vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.